Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Memória Viva. Hoje entrevistando o Padre Murilo. Padre Antônio Murilo de Paiva é natural de São Gonçalo do Amarante, aqui no Rio Grande do Norte, 60 anos, ordenado sacerdote em 1985. Foi pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Macau, e atualmente é pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Parnamirim, vigário episcopal para as instituições sociais da Arquidiocese de Natal, capelão dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, canonizados recentemente, e do ABC Futebol Clube. Escritor, publicou 15 livros. Como entrevistadores nos ajudando aqui estarão Luiz Ribeiro da Silva, que é educador, e Márcio César Pinheiro, jornalista. É um prazer muito grande, Padre Murilo, estar aqui conosco. A emoção está grande, estou até o nome, que a gente já se conhece há bastante tempo. É um prazer muito grande tê-lo aqui e gostaríamos de iniciar o programa que o senhor contasse a sua infância, a sua adolescência, que é o normal que nós fazemos no programa. Mas a gente gostaria de saber. E nisso aí eu peço também a ajuda do Márcio, que o Márcio lhe conheceu, para que a gente possa, os telespectadores possam ter uma ideia de quem é Padre Murilo, né? Pois é, então, prazer grande, prazer nosso estar aqui. Na verdade, eu acho que é um sonho de todo norte-riograndense ter esta oportunidade que nós estamos tendo, não é? De ser entrevistado no Memória Viva, porque é um programa muito importante para a história do povo potiguar, e eu acompanho Memória Viva desde o princípio, desde os primeiros programas, e é muito importante para mim estar aqui, é um prazer grande e uma emoção muito grande também. A minha infância em São Gonçalo, meus pais, Teodósio Henrique de Paiva, Maria Esther Henrique de Paiva, 2 agricultores sem terra, que educaram os filhos, 10 filhos. São 10 filhos? 10 filhos, eu sou o mais velho, e educaram com agricultura. Então, trabalhando em hortas, São Gonçalo tem um pomar, não é, muito prendado, muita água, um paú muito rico, e menos de 1 hectare já é suficiente para fazer a plantação. Fazer a plantação e sustentar uma família. Então, desde pequeno, que nós estávamos ajudando. Não é? Já era uma tradição que tinha uma vizinha, que nós chamávamos Tia Luizinha, e seu Olinto, que a filha dela e outras moças ficavam com os meninos para que os pais... Era voluntariamente um gesto muito bonito. Maria Neta, o nome dela, coordenava esse grupo de moças que ficava com os meninos dos verdureiros e eu ficava lá também. Um trabalho voluntário, né? Voluntário, muito bonito ali na Praça de São Gonçalo. Eu nasci ali na Praça de São Gonçalo, vizinho à casa paroquial. Eu digo que a Praça de São Gonçalo é uma ágora, é um lugar místico, é um lugar de muita coisa bonita, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista religioso e cultural. A parte quando se fala em São Gonçalo, a cidade, o São Gonçalo é em função de algum santo? O São Gonçalo do Amarante. O Gonçalo, que foi santo em Amarante, em Portugal. Ele tem uma tradição muito forte, tanto em Portugal como aqui no Brasil. Muito forte a devoção a São Gonçalo. Em Portugal é o santo casamenteiro. Substitui do Santo Antônio. Santo Antônio. E o santo que protege as mães, as mulheres que querem dar à luz e não engravidam. Tanto que na tumba de São Gonçalo, se você for num domingo à tarde, tem toneladas e toneladas de buquês de flores que as pessoas vão. E lá em São Gonçalo eles preservam isso na cidade. Na cidade. E então, São Gonçalo aqui, tanto tem São Gonçalo na Bahia, na Paraíba, no Ceará, no Rio de Janeiro, em diversos estados, os portugueses trouxeram essa
tradição religiosa, que foi muito forte, que é muito forte hoje aqui. Sim, sim. Né? E então eu, desde pequeno, quando comecei a andar, em 3, 4 anos, já ia para o roçado. E meu pai, então, tinha um jumento, botava o caçoar, os 2 caçoais, e os meninos iam, enchiam os caçoais de meninos, Sim. dos filhos, e levava para o roçado. E ali a gente foi se familiarizando com a terra, com a verdura, aprendendo a plantar, a regar, a colher, depois a vender. Sim. E isso até os 17 anos. Até os 17 anos a minha vida foi assim. Chegou um determinado momento, aí 13, 14 anos, que eu queria ter meu dinheiro Sim. pessoal. Sim. E eu sabia que da horta não dava só. Entendi. Então, eu pedi a meu pai a autorização para eu catar algumas castanhas no tempo de safra dos cajus. E com o objetivo de comprar os barris. Sim. Sim. E assim eu fiz. E ele guardava o dinheiro. Ah. Eu terminava, aliás, ele quem vendia as castanhas, Sim. lá em Macaíba, que era um centro, Macaíba sempre foi um centro comercial, muito promissor, e então ele guardava. Quando completou o dinheiro, ele comprou os 4 barris. Ah, entendi. E aí nós começamos a botar água numa vacaria. Começou a primeira viagem, abastecendo uma vacaria. E aí eu fui gostando, né, e ganhando dinheirinho e tal, e dava para ele guardar. Aí virou fazendeiro. E então, depois comecei a botar água em algumas casas, que em São Gonçalo não tinha água encanada na época. E isso foi bom, porque aí eu já tinha mais um pouquinho de liberdade de comprar roupa, de comprar meus sapatos, de comprar os livros, e sempre gostei muito de estudar. Então, e ele nunca proibiu nenhum de nós. Porque o senhor fez o grupo escolar, vamos dizer assim. Grupo escolar mesmo, grupo escolar doutor Otaviano. Ginásio. Murilo, quer dizer que antes da sua, a sua decisão de ser sacerdote, você foi, dizer que você foi uma criança e um adolescente normal. Normal, normalíssimo. Não é que jogava bola? Jogava bola, então, detrás de casa tem o campo do esporte, embora eu torcendo pelo auto esporte, mas o auto esporte era mais difícil de eu jogar, então eu jogava no esporte. Então, cheguei a ser titular do juvenil. Oi, tá vendo? Alguém já dizia, tem que ir para o time principal, e foi o tempo que eu saí para o seminário. Não é? E sempre estudando, meu pai sempre muito rígido, ele não queria, ele não aceitava, embora nós morando na praça, ele não aceitava que político botasse a energia, colocasse a energia na casa. Sim. Então, praticamente, os 3 primeiros anos do antigo ginásio, eu estudava à noite, Sim. quando chegava da escola, os trabalhos na luz de vela. Olha só. Ou no candeeiro, Sim. para fazer os trabalhos e tal. Né? Então, depois, teve uma safra boa de algodão, e ele, na época, o Natal, acho que aí o Natal de 73, por aí assim, 74, nós passamos o Natal com a luz elétrica, que era um grande sonho. Acho que deve ter sido uma das últimas casas da praça a ter a luz a ter a luz elétrica. Por causa da decisão do seu pai. Porque ele não queria submeter a ninguém, nesse sentido. E então, depois houve, quando eu terminei o antigo primário, não tinha o primeiro ano ginasial lá. E tinha que fazer uma admissão aqui em Natal. E nós não podíamos, porque não tinha recursos. Então, eu repeti o 5º ano, a 5ª série do primário. Isso para mim foi muito bom, porque reforçou também muita coisa. Que é exatamente a admissão antiga, né? Que chamavam, né? Aí fiz o teste, passei, Sim. E neste ano chegou o ginásio, que tinha o nome Ginásio Comercial São Gonçalo. Que foi um grande trabalho da então prefeita Hélia de Barros. 74, 75. Exatamente, isso, né? exatamente. E das irmãs do Amor Divino, que eram vigárias, eram freiras vigárias. Não tinha vigário. Não tinha vigário. Outra escola fenomenal foi a escola com as irmãs do Amor Divino. Então, foram elas que levaram os primeiros ambulatórios médicos, foram elas que construíram o hospital. Sim. O hospital que ainda hoje existe, que elas se dedicam exatamente à saúde. À saúde também. E o trabalho todo pastoral. E elas tinham uma dinâmica, uma pedagogia. Elas pegaram os agricultores
e fizeram 6 grupos de 7 pessoas. Cada dia, um grupo de agricultores trabalhava como servente na construção, voluntário. Sim, sim. Voluntário. E muitas vezes, aí meu pai não podia, por conta do roçado, ele pagava a uma pessoa. Chegou um determinado momento que eu que ia para lá. E foi muito bom, porque aí tinha o curso de pedreiro, tinha o curso de eletricidade. Os cursos técnicos. Os cursos técnicos. Então a gente foi aprendendo esse manejo todo. Paralelamente a isto, ou concomitante a isto, a formação religiosa que elas davam. Aí foi aí que o senhor começou a sua caminhada espiritual. Exatamente, porque até os 15 anos eu não pensava ser padre. Sim. Na verdade, eu pensava, queria, o sonho de ser médico, todo menino quer ser médico, o sonho de ser jogador, né? Então... Porque o chamado veio daí, né? Veio daí. E aí entra todo o trabalho da igreja, Márcio. Porque a igreja nessa época também era muito presente através do SAI e do SAI do MEB. Em São Gonçalo. Em São Gonçalo. Não só em São Gonçalo, mas em outros municípios, né? É por isso que eu gostaria até de provocar a questão, como que se dá como um menino normal, um agricultor, né, um estudante de primário, desperta para a vocação? Quem teve a importância de despertar em você essa vocação? Bom, uma boa pergunta, Márcio. Aí é o seguinte, tinha os padres que celebravam, eram os padres salesianos. Sim, que é educação. Educação. Dom Bosco. Dom Bosco. E aí, então, tinha um padre chamado Padre Eu sou ex-salesiano. Ah, que ex-seminarista e estudante salesiano. Em Araxá, Minas e Brasília. Ah, que Foi da primeira turma do Colégio Dom Bosco de Brasília, padre. Oh, coisa boa, tá vendo? Então, aí o Dom Bosco me empolgava, porque os padres falavam de boca cheia de Dom Bosco, né? Eu achava bonito. Então, o padre Jonas, melhor dizendo, ele é o primeiro salesiano do Rio Grande do Norte, natural do Rio Grande do Norte. Ele é natural de Acari. Sim. E foi o primeiro salesiano potiguar. Então, toda a missa, ele fazia uma prece pelas vocações. Quando terminava as preces que vêm pré-estabelecidas, a prece voluntária, espontânea, era a primeira dele. Para que surjam rapazes e moças generosos, que se dediquem ao trabalho da igreja, à vocação sacerdotal e religiosa, rezemos ao Senhor. E aquilo foi entrando e tal, e fui guardando aquilo. Veio o trabalho de educação política do projeto de Dom Nivaldo Monte, coordenado pelo SAI e pelo MEB, e eu comecei a ir para as comunidades. E aí, então, o programa de educação política me tirou do jogo do domingo. Entendi. Porque eu tinha... Futebolzinho? Tinha o futebol do domingo de tarde, mas eu já não ia mais, eu ia para as reuniões das comunidades. Aí começa a aparecer a vocação sacerdotal. Mas só que esse programa do MEB, do SA, de Donivaldo, que teve uma participação importante na Igreja de Natal, ela era mais chegada à questão da organização dos trabalhadores. Isso também. Mais a questão da educação, da alfabetização através do MEB. Isso. E não propriamente a questão da vocação. Mas aí a questão era que eu ia vendo, porque também tinha o grupo de jovens nesse mesmo espaço, tinha um grupo de jovens, olha o nome do grupo, UDC, União e Desenvolvimento da Comunidade, que era toda a tônica que a gente entendia, vindo das irmãs, de que a igreja devia estar muito perto para desenvolver as pessoas e as famílias e tirar daquela situação de penúria a qual a gente passava ali em São Gonçalo naquele tempo. E aí então eu fui vendo que tinha que dar um passo mais adiante. O seminário estava fechado. Ninguém falava, a não ser os padres salesianos, ninguém falava de vocação. E então, Donivaldo, a primeira paróquia dele foi São Gonçalo, ele nunca se afastou de São Gonçalo, ia sempre lá, amigo do meu pai, porque meu pai criança... Essa época ele era já bispo? Já bispo. Então, na época lá, 42, foi a primeira paróquia dele. Não, ele era sacerdote. Só que nesse período, meu pai, por ser vizinho, estava muito ligado a ele para fazer as coisas da casa, levava verdura para ele, o feijão verde, as coisas todas, né? Esse relacionamento. Com... E meu pai falava muito bem
dele e dos padres. Por sinal, a casa que eu nasci, o meu avô, quando foi comprar, e meu pai falava isso emocionado, faltou o dinheiro para completar a compra da casa. E meu avô pediu emprestado ao padre Antônio Antas o dinheiro. E o padre, de pronto, Que deve ser parente do Geraldo Antas, né? Professor Deve Geraldo ser. Antas. Deve ser. E é professor da universidade, né, Geraldo? Então isso me encantava. E ele falando do padre Antas, que era músico, que tocava todos os instrumentos, que de manhã cedo tocava Beethoven, num sax e tal. E aquilo ia me empolgando, né? Ia me ajudando. E quando falava de Donivaldo, aí mais ainda. Então, aí completava com a história do padre lá na igreja e o trabalho pastoral que começava a despontar. Daí, Donivaldo começou a falar que ia reabrir o seminário estava fechado. Seminário de São Pedro. São Pedro. E quando foi em 77, 76, as Irmãs do Amor Divino começaram um trabalho vocacional misto para rapazes e moças em Amaús. Ah, sim, onde elas, estão, residem hoje. Residem né? hoje, exatamente. E nós começamos a participar. Lá, Donivaldo disse, venha para cá. Venha fazer. Quando você vier, você vai ficar hospedado aqui. Para eu me lembrar do seu pai. Né? Meu pai é vivo, graças a Deus. Aí contava as histórias de São Gonçalo e tal. E tanto que eu ficava hospedado lá. E depois ele disse, não, venha ficar mais dias. Eu ficava, 2, 3 dias, 4 dias. Né? Então, e aquilo foi me animando. Até chegar uma hora que eu disse, bom, tenho que tomar a decisão. E ele, num dos encontros, em 76, o padre Hudson estava chegando da Europa. Padre Sabino era o padre responsável pela juventude. Sabino, que porque aí já tem uma história aqui, por exemplo. Que, entrou Sabino na história. O padre Hudson era o coordenador da Pastoral da Juventude, foi fazer um curso na Europa. Aí Sabino, que era salesiano, substituiu e fez uma verdadeira revolução na juventude daquela época, né? Sim, a qual eu fiz parte, e muitos outros fizeram parte. Você, Murilo, mostrando essa questão da vocação, Donivaldo tem um papel fundamental na sua decisão? Demais. Vamos deixar para o outro bloco, já estamos no final do bloco, e voltamos dentro de alguns instantes.